Olá, eu vou falar sobre as estruturas das bactérias. As bactérias são seres procariontes, não têm membrana nuclear, são microscópicas e somente as suas colônias é que podem ser vistas a olho nu. Elas têm vários diferentes tamanhos e formas e de arranjos. Algumas formas delas são cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas. Elas têm a maioria a mesma estrutura, mas algumas estruturas das bactérias é membrana plasmática, citoplasma, nucleóides, esporos, parede celular, que é o que eu vou falar agora. A parede celular é um dos componentes essenciais das bactérias. É o componente mais externo, é uma estrutura rígida responsável por prevenir a ruptura das células bacterianas em condições físicas a agentes externos. A composição química da parede celular das bactérias é usada para diferenciar os tipos das bactérias. As bactérias são divididas em dois grandes grupos, que são as bactérias gram-negativas e gram-positivas. A parede celular das bactérias gram-positivas é composta por peptídeo glicano e podem conter ácidos lipoproteicos e polissacarídeos em algumas paredes. A parede dessas bactérias é mais grossa, mais rígida, não tem membrana externa, tem presença de proteínas, de lipídios e também de ácido teicoico. Já a parede celular das gram-negativas, que é mais complexa do que as das gram-positivas, ela contém uma camada mais fina de peptídeo glicano, que é envolto por uma membrana externa, então ela tem duas membranas, que formam uma barreira seletiva. Ela é composta por fosfolipídios, lipoproteínas e lipopolissacarídeos, que controlam a passagem das substâncias. A membrana plasmática das bactérias é uma membrana fina que fica no interior da parede celular. Ela reveste o citoplasma da célula, que é formado por uma bicamada de fosfolipídios. Ela tem uma função de transporte ativo de moléculas para o interior das células. Ela é âncora para proteínas, permeabilidade seletiva, tem a produção de energia, faz produção de energia e secreção de toxinas e enzimas. Temos o citoplasma das bactérias, que é composto por um líquido viscoso com presença de enzimas e metabólicos, ribossomos, plasmídios e uma região nucleoide, que é composta pelo DNA. A grande parte do metabolismo das células bacterianas acontece no citoplasma. Os ribossomos ficam espalhados dentro desse citoplasma. O nucleoide é a região no citoplasma onde está o DNA. As bactérias contêm uma única molécula longa e contínua de DNA de fita dupla, onde toda a informação genética da bactéria é carregada ali dentro. Nesse lugar é que é chamado nucleoide. Temos as estruturas externas das bactérias. Toda bactéria apresenta uma cápsula que reveste essa bactéria. Ela é uma cápsula que ela tem uma ação antifagocitária. Elas também são antígenos para várias vacinas, como por exemplo a pneumocócica. Os flagelos são apêndices finos e alongados compostos por proteína flagelina. É responsável pela locomoção de algumas bactérias. Eles são sensíveis ao calor e pH. Algumas bactérias apresentam filamentos menores que chamamos de pili, fimbrias, que são mais numerosos que os flagelos e têm uma função de fixação em substratos. Também temos os esporos bacterianos. Eles formam uma camada protetora em algumas bactérias, tornando-as mais resistentes a mudanças a ambientes e às mudanças dos ambientes, né, e aos compostos químicos. Eles se formam quando os nutrientes que se encontram baixam para eles. Então, quando eles se restabelecem esses nutrientes, eles germinam e formam bactérias que podem causar algumas doenças. Os esporos são importantes para a medicina por causa da sua resistência ao calor,
e aos componentes químicos, aos compostos químicos.